Com isso, a gente tem um aumento de dores nos dentes e também de sensibilidade. Para isso, eu estou com o Rogério Miel, que é cirurgião dentista. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, por estar aqui esclarecendo para o pessoal de casa, né, sobre esse tema tão importante. Realmente o frio ele é causador e motivador da sensibilidade e das dores? O frio ele evidencia os problemas das dores que o paciente ou a pessoa já tem, né? Então o que o inverno causa? Ele é acentuador desses problemas externos que a pessoa tem. Mas isso acontece com mais frequência com o passar do tempo, porque, por exemplo, adultos têm 57%, né, no Brasil. Pesquisas, sim, revelam que 57% dos adultos têm esse problema de sensibilidade, seja pouco ou seja bastante. Por exemplo, uma questão que causa essa sensibilidade é a má higiene bucal, pelo uso de escovas mais duras. As crianças não têm esse problema, a criança já tem, os pais já incentivam a usar a escova macia. E os adultos já mudam isso, porque às vezes acham, eu uso escova macia e não limpa direito. Então eu vou lá e compro uma escova mais dura. E essa escovação ocorre uma retração gengival, que é isso que traz o problema da sensibilidade. E essa é a maior causa de 57% dos adultos terem sensibilidade dentária. Mas aí o cuidado, não é deixar de escovar os dentes, mas sim... Não, tem que escovar. Tem que escovar, a higiene tem que ser correta. Mas como que é essa higiene correta? A escova tem que ser macia. Usar corretamente o fio dental. Para o quê? Porque outra coisa que pode ocasionar essa retração gengival é o acúmulo de bactérias na gengiva, ali naquela região, devido à má higiene. Esse acúmulo de bactérias, essas placas, tártaros, que muita gente tem e é comum acumular, porém tem que fazer a higiene no dentista, fazer a limpeza, esse pode ocasionar retração gengival. E essa retração, como eu estava te falando, ela expõe aquela raiz do dente, que é ali que está ocasionando a sensibilidade. E a gente só sabe que essa sensibilidade é causada pelo frio ou por algum fator externo, como você estava falando, indo a um dentista. Porque assim, o que acontece? Com essa sensibilidade, o nosso dente ele tem uma proteção de esmalte. Esse esmalte, ele recobre a nossa dentina dentária. Esse esmalte ele não tem inervação, ele serve como um escudo. Essa nossa dentina, ela é toda inervada. Então, quando esse esmalte vai desgastando, às vezes a gente não percebe. Por isso que é bom procurar um profissional. Quando esse esmalte vai desgastando por algum fator, seja por erosão, por meios internos, até às vezes pelo refluxo gástrico, que dá aqueles ácidos na boca e vai dando essa erosão, vai desgastando esse esmalte, à medida que essa dentina for se expondo, ele vai sentir mais essa sensibilidade, essas dores. Então, o que ele deve fazer? Procurar o profissional para realmente constatar isso, entendeu? Para ver se essa dentina está sendo exposta mesmo e se esse esmalte está sendo desgastado. Porque o nosso esmalte é transparente, o que nós enxergamos é a dentina. Então, a gente não sabe. Então, o profissional vai conseguir fazer esse diagnóstico correto. E qual é a recomendação? Qual é o tratamento? A recomendação é o seguinte: o paciente que possui sensibilidade, primeiramente ir no dentista para ver qual tratamento que a gente pode fazer. Muitas vezes a gente pode restaurar com resinas essa parte que está exposta, essa resina serve como um escudo protetor, vai tentar suprir essa falta de esmalte, entendeu? Então ele pode procurar um profissional para ver se ele tem como fazer essa restauração no dente, usar cremes dentais especiais para sensibilidade, porque existem várias marcas de cremes dentais que ele pode procurar na farmácia, que seja específico, na farmácias ou mercados, seja específico para a sensibilidade dentinária. E fazer a correta uso do fio dental e também evitar assim, muito frio dentário, muito frio nos dentes, né? Alimentos muito cítricos, porque o alimento cítrico ele aumenta muito essa sensibilidade. E é a mesma sensibilidade. Assim, isso é uma coisa que a gente tem que observar. Por exemplo, essa sensibilidade, ela pode ser uma hipersensibilidade dentinária, que é isso que nós estamos falando. Mas ela pode ser causada também por uma cárie, por exemplo. Então, é isso que o paciente tem que procurar, tem que verificar. Porque os sintomas de sensibilidade comum e de cárie, às vezes, é o mesmo. A cárie traz dor com frio, com calor, assim como a sensibilidade também. Então, por isso que é importante a visita ao profissional à medida que tu começa a sentir essas dores de sensibilidade, entendeu? E essas visitas precisam ser de quanto em quanto tempo? Normalmente, a gente, antes estipulava-se que as visitas eram de 6 meses, para fazer a correta limpeza dentária, para verificar se tem algum problema diagnóstico, porque às vezes tu pega um problema no início, não gera problemas mais graves. Mas hoje em dia depende da pessoa.
À medida que tu vai no profissional, eu sempre já recomendo meus pacientes que eles têm que, depende do paciente o tempo de ir. Tem pacientes que têm um acúmulo menor de tártaros, por exemplo, que a gente aconselha em 1 ano. Mas no máximo 1 ano tem que procurar o profissional. Mas cada caso é um caso, entendeu? Nesse período a gente costuma consumir bebidas quentes e isso também acaba causando mais sensibilidade? Também também evidencia a sensibilidade, porque a sensibilidade ela é ocasionada por aqueles problemas que eu te falei. O que vai trazer, evidenciar elas são essas coisas de fora, entendeu? Alimentos muito quentes, alimentos muito frios, tudo que é extremo, alimentos muito ácidos, isso vai evidenciar um problema. Então com isso tu deve procurar ver o que está ocasionando esse problema para tentar solucioná-lo, né? Justamente, a gente está falando agora da diferença de clima, mas também tem aquele momento, aquele consumo de, por exemplo, tomar um sorvete, Sim. Que acontece normalmente no verão, mas quando a gente coloca, né, os dentes dessas condições, acaba também gerando, em alguns casos, sensibilidade. Claro, sim. Tanto assim, no verão tem o problema do split, do ar-condicionado, né? Às vezes tem pessoas que dormindo sentem dores horríveis de dente por causa do ar, por causa do ventilador, entendeu? Então não quer dizer que por exemplo, seja só no inverno. É que no inverno a gente está mais exposto a esses problemas externos, como o frio da rua, né? Essa mudança drástica de sair do calor para a rua, assim como tem no verão, mas é o contrário, não é tanto. Então assim, a sensibilidade tu vai ter o ano todo quem tem esse problema. Porque com os teus hábitos do dia a dia que ele vai evidenciar esse problema. E isso é uma coisa que tem que ser solucionada, porque a dor de sensibilidade é bem complicada, né? Quem tem sabe. Então pode ser evitada e pode ser tratada. Você falou do refluxo, que o ácido acaba do organismo vindo para a boca, mas também tem o uso de ácido pelo clareamento. Isso também acaba gerando sensibilidade. Também. E uma coisa que eu aconselho muito assim, as pessoas às vezes hoje em dia buscando a estética, acabam fazendo clareamento muito seguido. Então esse clareamento ele tem que ser acompanhado com um profissional. Não pode ser feito de qualquer forma, entendeu? O profissional ele tem que acompanhar esse teu clareamento. Eu sou totalmente a favor do clareamento, mas quando eu faço um clareamento no consultório, aí eu acompanho sempre com um creme dental para sensibilidade, ou acompanhamento também do paciente para ver se ele deve seguir o tratamento ou não. Acompanhando assim também, por exemplo, se tu usar toda a noite, porque tem esses clareamentos caseiros que fazem com moldeiras, né? Se tu usar toda a noite, tem pacientes às vezes que sofrem com muita dor e mesmo assim fazem em busca de uma estética. Então, isso aí tem que ser cuidado. Uma coisa que eu aconselho muito, por exemplo, clareamento, tu terminou todo o teu clareamento, vai pensar em fazer outro só daqui a 2 anos ou mais. Se tu começar a fazer isso muito seguido, esse teu esmalte vai se desgastando. Aí daqui a pouco tu vai ter uma sensibilidade que não vai ter o que resolver mais. Vai gerar uma lesão, que era o que nós falávamos no início da entrevista. É isso aí. E aí, assim, por exemplo, tem métodos até que alguns profissionais usam, que é a aplicação de laser para tirar essa sensibilidade. Tem esse também é um método que a gente não havia falado, mas também funciona muito. E muitos profissionais que fazem esses clareamentos em consultório, que os produtos são mais fortes, eles já usam esse laser junto, que é para amenizar. Isso é uma aplicação muito importante e quem tem essa sensibilidade pode procurar também os profissionais, que muitos já fazem essa aplicação aí. Então, a sensibilidade ela vai acontecer, as dores elas realmente se intensificam neste período do ano e quando as temperaturas também, né, se elevam, quando a gente coloca os dentes num contato com alimentos ou muito gelados ou muito quentes. O devido cuidado precisa ser tomado e tratamentos com a ajuda de profissionais sempre. Sempre, sempre. E assim, o nosso corpo, ele nos dá sinais. Isso não é só dente, isso é qualquer parte do corpo. À medida que tiver alguma dor, alguma coisa não está certa. Então, tem que procurar um profissional para ele poder te orientar a melhor forma. Porque tentar fazer tratamentos caseiros por conta, às vezes pode agravar mais ainda o problema. Por isso que eu aconselho, procure um profissional e tente sempre buscar o conhecimento para tentar resolver esses problemas. Tá bem, então, muito obrigada, Rogério, por a tua participação aqui. Eu que agradeço, muito obrigado e pode contar sempre comigo. Tá, Daniel, nós recebemos aqui no estúdio Rogério Miel, que é cirurgião dentista, falando sobre sensibilidade e dores que se intensificam agora com as temperaturas mais baixas.